Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso vídeo. Eu sou Dani, professora, psicóloga em formação e facilitadora de constelação familiar. Hoje o nosso propósito é estar falando de visão sistêmica, constelação familiar voltada para a sala de aula, para a postura do professor. Ok? Vocês já ouviram falar? Vocês sabem qual é a diferença? Visão sistêmica, constelação familiar? Primeiramente, gostaria de falar que constelação familiar não é nada relacionado à espiritualidade, ao misticismo, a nada disso, ok? A constelação familiar, ela é uma ferramenta terapêutica breve. Por que breve? Porque em uma sessão você já consegue olhar para aqueles conflitos do seu dia a dia, para aqueles problemas que se repetem na sua vida e que às vezes você nem mesmo sabe de onde vem. Com a constelação, você lança consciência sobre os seus problemas, muitas vezes inconscientes, e consegue trazer ferramentas para solucioná-las. A constelação tem começo, meio e fim. Em uma sessão você pode estar realizando. Agora, a visão sistêmica não. Visão sistêmica é algo amplo, é algo maior. Ela pode ser envolvida em qualquer movimento da sua vida. Pode ser na educação, no sistema judiciário, na saúde, nos relacionamentos. É uma ferramenta, é uma filosofia utilizada. É uma postura onde ela acredita que o nosso aluno, que a pessoa, não é somente ela. Ela está envolvida totalmente na relação, na interação das pessoas ao seu redor, no seu sistema familiar. Ela busca esse olhar amplo para estar entendendo e compreendendo a pessoa, ok? E como é que ela funciona? A constelação familiar, visão sistêmica, foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger. Ele foi um teólogo, filósofo e ex-padre. Da Alemanha ele foi trabalhar em outros países, e um deles foi na África. E observando a dinâmica das tribos, como elas solucionavam seus conflitos, como que agiam entre as famílias, ele foi observando isso e foi se interessando e foi estudando. E ele estudou mais também, ele estudou psicanálise, ele estudou psicologia de grupos, psicodrama e criou a sua própria ferramenta terapêutica, ok? Chamada constelações familiares. Ela é baseada em dois conceitos muito importantes. O primeiro, a importância de tomar os pais. Pai e mãe são fundamentais para o fluir da nossa vida, para o fluir da vida do nosso aluno. Devem ser respeitados e honrados, seja a história que for. E segundo, são as leis naturais. Bert Hellinger, nos seus estudos, observou que eu, você, todos nós, somos regidos por 3 leis, que ele chamou de 3 leis do amor. E se a gente estiver em acordo com essas leis, a nossa vida flui, o amor flui, tudo vai se encaixando. Só que se alguma dessas leis forem desobedecidas, vão trazer conflitos na nossa vida. Então agora eu vou explicar essas 3 leis e gostaria que vocês lembrassem, sempre que você tiver um conflito, sempre que você tiver um problema, seja na sua vida profissional, pessoal, familiar, na sala de aula com seus alunos, para, respira, observa. Deixa eu ver, será que eu tô aqui em desequilíbrio, eu tô infringindo uma dessas leis? Vamos lá? 3 leis, guarda aí. Primeira lei, a lei do pertencimento. Segunda, lei da hierarquia. E terceira, a lei do dar e tomar, o equilíbrio entre dar e tomar. Vamos explicar? Primeiro, pertencimento. Todos pertencem, ninguém pode ser excluído. Tá vendo aqui? Vou dar um exemplo do nosso aluninho. O aluninho chega na escola. Ele não é somente ele é fruto da interação de papai e de mamãe. Ele é 50% feito de pai e 50% feito de mãe. Toda vez que por qualquer motivo um desses dois é excluído, ou não somente os pais, os avós, os tios, qualquer pessoa for retirada
do sistema familiar, que for julgado, que for condenado, o sistema familiar vai dar um jeito de incluir de novo aquela pessoa que foi excluída. Seja através de repetição de padrão de comportamento, seja através de conflitos, seja através de doenças, de sintomas. Tudo que está relacionado, às vezes, ao problema de uma pessoa, pode estar relacionado à quebra dessa lei. A lei da exclusão, né? Pertencimento. Quem que é a pessoa mais excluída do sistema? O pai, certo? Independente se o pai pertence, se o pai é um bom pai, se o pai criou, se o pai abandonou, se o pai fez algo errado, não nos cabe julgar. Todos nós temos que incluir o pai e a mãe ou qualquer pessoa do nosso sistema. Mas aí você fala, ai Dani, mas como assim incluir? O pai do meu aluno não presta, a mãe do meu aluno abandonou, ou meu próprio pai. Ai Dani, como assim que eu tenho que incluir meu pai? Não tô falando da figura homem pai, não tô falando do CPF pai. Eu tô falando da figura do pai, aquela pessoa que te deu a vida, porque os pais, eles são essenciais, porque se não fosse o papai e se não fosse a mamãe, nós não teríamos vida. Então é assim que a gente tem que tomar. Nós, como professores, nos compadecemos dos alunos, né? Temos muitas vezes dó do aluno. A gente não concorda com a história deles, mas não nos cabe fazer isso. Nosso papel é somente de professor. Nós temos que olhar, sem julgar para esses pais, concordar com a história do nosso aluno e nos colocar na postura de professores. Falando nisso, eu estou falando já da segunda lei, que é a hierarquia. A hierarquia, ela funciona assim. Quem veio primeiro tem precedência a quem veio depois. Meu pai tem precedência a mim, eu tenho precedência a meus irmãos. A única relação que não tem ordem de hierarquia é marido e mulher. São iguais. Aí eu te pergunto, quem tem precedência? Quem veio primeiro, os pais ou a professora? Os pais. Então, os pais são grandes e a professora é pequena. Como assim? Eu sou pequena? Somos pequenas. Só que às vezes o nosso convívio com os alunos nos coloca no papel de mãe deles, né? Nos sentimos responsáveis, nos sentimos obrigadas a estar ali fazendo o papel de mãe. Mas isso é interferir numa lei. Nos cabe somente sermos professora, nos cabe somente a parte de socialização educacional, ensino e aprendizagem educacional. A parte de pai e mãe não nos cabe. Então, toda vez que nós formos julgarmos, evitarmos de falar, olha só essa mãe, como que ela faz isso? Não manda uma blusa, não manda isso. Não nos cabe julgar. Nos cabe o papel de orientar num papel pequeno de professora. Olha, hoje esteve frio, por favor, enviar mais uma blusa. Mas não no lugar de superioridade, no lugar que eu sei mais que o pai e que a mãe. Isso tira a força do nosso aluno. Isso nos dá uma sobrecarga como professoras. Será que deu para entender? Beleza, então eu já falei do pertencimento, ninguém pode ser excluído, principalmente dos nossos pais, dos pais dos nossos alunos. Segundo, a lei da hierarquia, né? Quem veio primeiro tem precedência. Então, cuidado com esse olhar, cuidado com essa... Nós temos uma angústia muito grande perante o aluno, principalmente às vezes que trabalhamos em comunidades mais carentes, mas lembre-se do seu lugar de professora. Respeite a história do seu aluno, respeite a força do pai e da mãe desse aluno, ok? E a terceira lei é a lei do equilíbrio entre dar e tomar. Isso serve para qualquer relação. Pensa aqui. Uma relação. Pode ser marido e mulher, professor aluno, pai e mãe. Toda vez que um dá, o outro tem que dar na mesma proporção. Por quê? Olha aqui, faz de conta que isso aqui é uma perninha. Se essa aqui anda demais,
essa aqui vai ficar em desequilíbrio, tá vendo? Ou aqui, só eu dou no relacionamento. E esse aqui, tá vendo a distância, a lacuna? Essa pessoa que tomou demais, uma hora tem vergonha e até abandona a relação. Isso também cabe no relacionamento do aluno. Sabe aquela professora que fez de tudo para ajudar o aluno? Tudo, supra as necessidades pedagógicas, familiares, psicológicas, às vezes tira até do próprio bolso. Tá errado. Vai criar um desequilíbrio. Você não vai aguentar muito tempo essa relação, você vai adoecer. Então, vamos observar como é que está nosso relacionamento e em casa também. Será que eu estou sobrecarregada? Será que eu estou dando demais? Será que eu estou tentando suprir tudo em casa? Na escola? Como é que é a minha postura? Então, visão sistêmica é isto. Ela é um convite a olhar nossa postura. Meu lugar. Eu tenho que olhar meu lugar de filha da minha mãe, meu lugar de esposa do meu marido, meu lugar de mãe da minha filha, meu lugar de professora dos alunos, meu lugar de colega das minhas amigas da escola, lugar de professora. Para e pensa, em sala de aula, como está a minha postura sistêmica? Estou excluindo algum pai, alguma mãe? Estou excluindo algum colega de trabalho? Se eu tiver, vai ter conflito. Hierarquia. Estou tentando ser maior do que alguém? Será? Como é que está o relacionamento lá na minha casa? Será que eu estou tentando ser maior que meus pais, meus irmãos? Será que eu estou tentando ser mãe da minha mãe? Ou será que eu estou tentando ser mãe das minhas irmãs, dos meus irmãos? Será que eu estou tentando ser mãe dos meus alunos? Será que eu estou querendo ser maior que os pais deles, sabendo que eu que sei o que são é melhor para eles? Vamos observar. E terceira, é lei do equilíbrio. Como é que estão as minhas relações? Será que eu estou dando demais em casa? Será que eu estou dando mais na escola? Ou não? Será que eu estou dando de menos? E eu estou sobrecarregando alguém? Se observarmos essas 3 leis e colocarmos na nossa prática de vida, eu garanto para você, as relações vão melhorar, os conflitos vão diminuir. É fácil? Não é fácil, mas é um início de um caminhar. As leis sistêmicas, a filosofia sistêmica, a constelação familiar, ela é um convite para a gente ampliar a nossa consciência, sair do automático. Quantas vezes, por muitas vezes eu acordava, ia trabalhar e voltava para casa, dormia, acordava e trabalhava, e eu não olhava para os meus conflitos. A partir do momento que eu vi que muitas coisas que eu fazia tinha relação com os meus antepassados, muitos dos meus conflitos tinha a ver com o desequilíbrio nessas leis, a minha vida se transformou. E hoje, não é que solucionei todos os problemas não vão sumir. Só que hoje eu tenho ferramentas para conviver, administrar os conflitos. Ok? Espero que vocês tenham entendido, foi só um bate-papo inicial sobre visão sistêmica. Se você tiver interesse, quiser falar mais sobre o assunto, pode me seguir. Eu tenho um canal, que o pessoal fala uma página no Instagram, chama @DaniConstela. Lá eu falo sobre visão sistêmica, constelação e desse ampliar de consciência. Muito obrigado e até a próxima!